Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Para entender o capítulo 20, tem que saber o que está acontecendo no capítulo 19. Porque o começo do capítulo 20 é cessando o tumulto. Que tumulto é esse? Como assim? O tumulto acabou, mas que tumulto é esse que acabou? Então a gente tem que entender o que aconteceu quando Paulo estava lá em Éfeso, capítulo 19. Então Paulo estava lá em Éfeso e a cidade de Éfeso era uma das cidades mais importantes da época, da região. Ela havia ultrapassado uma outra cidade que não era importante, fazia um bom tempo. E lá tinha um grande templo de Diana, templo para a deusa Diana, deusa grega Diana. Esse templo, ele é tão grande que ele é 4 vezes maior que o templo de Atenas, para vocês terem noção, que é a capital da Grécia até hoje, né? Atenas também era uma grande cidade da época e extremamente importante, conforme a gente viu em Atos capítulo 18. E esse templo de Diana, ele era considerado a 7ª maravilha do mundo antigo. Então, as 7 maravilhas de um Coliseu, né, o de Paris e o templo de Diana. Então, absurdo que ele era, uma construção enorme. A idolatria lá não precisa nem falar, dispensa comentários. Se o templo é desse jeito, você imagina o que acontece. Paulo, então, pregou o evangelho lá. E o pessoal começou a queimar os livros, cara. Os livros de ocultismo, de feitiçaria, e seguir a Deus. Mas nem todos fizeram isso, porque, assim como a gente vê no evangelho de João o tempo todo gosta de demonstrar isso. Uns creram, outros não. Uns creram, outros não. A decisão é sempre sua. Ou você crê, ou você não crê. Enquanto umas pessoas acreditam, as outras não acreditam. Sempre foi assim, sempre será assim. Sempre haverá quem acredita e sempre haverá quem não acredita. E aí os que não acreditavam estavam gritando, né? Grande a Diana dos Efésios, né? A deusa Diana. Né? Eles consideravam-se agraciados por ter um tempo tão grande ali, como se fosse ter algum favor maior à deusa deles por ter um tempo maior. E mais uma vez Paulo é expulso. E aí fica aí uma citação de Charles Spurgeon para vocês. Charles Spurgeon diz que a igreja não está em risco quando está perseguida, e sim quando está sendo elogiada. E realmente, porque o elogio traz um comodismo. Ontem lá no evangelismo, né, conversando com aquele sabe quem é, né, com o Nildinho, ele falou o seguinte: eu não tenho medo da igreja perseguida. Eu acredito que se houvesse uma perseguição das igrejas aqui no Brasil, as igrejas iriam se espalhar mais. Sempre que a igreja é perseguida na Bíblia, ela se espalha. Ela não acaba, ela se espalha, ela se multiplica. E isso é tirar o brasileiro da zona de conforto. E realmente, aí ele falou, é fácil ser cristão no Brasil. É fácil. E realmente, é fácil. Basta você fazer coisas básicas, mas inclusive muitas pessoas são cristãos nominais. Falam, postam versículos bíblicos, frases bíblicas, falando pelas redes sociais, se acha uma pessoa muito espiritual, mas na vida prática dela não é assim. Então isso é uma sacudida na gente, tirar a gente do zona de conforto. Às vezes a gente se acomoda, a gente tem que se acomodar, a gente cresce, beleza, para ali um pouquinho, normal, mas depois a gente estagna ali e fica ali mesmo, e não pode ser assim. A caminhada cristã é uma caminhada, isso é, a gente está em movimento, sempre para frente, para cima. Então vamos crescer e evoluir cada vez mais. E a gente tem essa tendência assim de se acomodar, de parar, de olhar, né? Por exemplo, nossa, tá bom, né? A gente tem o EBD funcionando de forma saudável, graças a Deus, o professor pode revezar comigo, chama o futebolzinho depois do EBD, que é uma maravilha. O de jovens também tá bom, dando uma quantidade legal, mas não podemos nos conformar com isso. Temos que buscar mais. Não com ganância, porque a gente não pode se acomodar. A gente tem que buscar mais, tem que chamar mais pessoas, temos que dedicar mais e tomar muito cuidado com a zona de conforto. Paulo, então, mais uma vez perseguido, né, versículo 40 e 41 do capítulo 19. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. Então, a Assembleia que foi constituída ali, a Assembleia é um povo reunido para um ajuntamento de pessoas ali, cessou. Eles foram embora. Né? E é interessante que tinha gente ali, ó, versículo 32,
na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Tinha gente que estava lá e nem sabia para que era. Então, não é assim hoje em dia? O povo não é massa de manobra até hoje. Na mão, não estou falando só dos políticos, não. Mas não é massa de manobra até hoje em dia. Tem hora que você está reunido e você não sabe nem para que é. Só está. Trecho de massa de manobra. Ou, como diz Emmanuel Kant, moral de rebanho. Aonde o boi vai, os outros vão atrás. É assim. Eu estava na escola. Ninguém de nós está na escola, mas e aí, do nada, você vê, sei lá, você é do 9º ano, você vê o 8º ano, o 7º ano, o 1º ano, o 2º ano, tudo correndo para um lugar. Rapaz, você não vai nem crescer, você só vai também. De curiosidade, é o instinto humano. Então a gente toma muito cuidado quando você marcha de manobra. Entenda por que você está aqui, por que você está ali, por que você foi. Muito cuidado para você manipulado. Até mesmo no meio das igrejas isso acontece, né? Graças a Deus aqui. E várias outras igrejas da nossa região, eu sei que isso acontece, mas a gente tem que tomar cuidado em cada ambiente que a gente está. A gente pode ser facilmente manipulado no nosso trabalho, ou com amigos, em determinados ambientes. Então, a massa de manobra e os demais, que sabiam muito bem o que estavam fazendo ali, foram embora. E aí, cessado o tumulto, capítulo 20, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu e partiu para a Macedônia. Paulo se preocupa com seus discípulos. Ele não pode somente ir embora. Ele poderia ir embora, eu estou de boa, acabou o tumulto, estou morrendo mais para um risco de vida assim, mas ele entendeu que o tempo dele ali já deu. Tá bom, tem que saber a hora certa de ir embora. E Paulo sabia que era a hora certa de ir embora. Então deu, tchau. Mas ele se preocupa com aqueles que ele discipulou, que ele pegou o evangelho. Ele chama eles, despede deles e vai para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Então, na Macedônia, ele revisita, né? Ele passa novamente aquelas pessoas que ele discipulou e encoraja eles, exorta. E exortação não é só, por exemplo, você brigar com alguém, por exemplo, usar a blusa preta é pecado, você está usando a blusa preta, Kelly, você é uma serva de Deus, você não deve fazer isso. Não, isso não é exortar. A palavra grega para exortação, ela também é a mesma para consolo. Então, às vezes, a exortação é uma palavra de consolo. A pessoa está precisando de uma palavra amiga, porque nem sempre a pessoa precisa ouvir as verdades que ela até sabe, mesmo que esteja praticando, né? Então, nem sempre ela precisa ouvir isso. Nem sempre isso é. Tem momentos que ela precisa sim ouvir isso. O óbvio tem que ser dito. Mas, às vezes, a pessoa precisa de um consolo mesmo. Fala, cara, bora. E encorajamento, isso é muito importante. Ainda mais em meio a crescente perseguição à igreja, é necessário isso. E quando Paulo estava pregando e estava lá com eles, é um ano. Depois Paulo foi embora, como que eles ficaram depois? Então o pessoal chama de fogo de palha. A pessoa começa empolgada, e depois vai embora, né? A pessoa começa, não, vou para academia, eu vou treinar, projetinho, estou firme, e vai lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, de repente, ainda falta uma semana. Começou a dar fé, ela está mais de 3 meses sem ir na academia. Então, o fogo de palha passou. E a gente não vê isso nas igrejas. Ontem na Era Azul, a gente faz evangelismo, e aí a pessoa aceita Jesus, ela diz, não quero, e vem à igreja, frequente, mas depois, passam 2 meses, abaixa o fogo de palha, não mantém a constância. Como, por exemplo, os jovens no começo do ano, né? Rian foi o único que firmou aqui, dos outros começaram aqui. Mas não estão vindo. Eu sei que alguns deles têm motivos para não estar vindo, mas eu digo assim, sempre tem um ou outro que dá para você vir, cara, é possível. Sempre tem um ou outro que dá para você fazer um esforço. Tem que ser à noite, ou até no domingo pela manhã. Então, o fogo de palha é real. Então, Paulo vai lá para encorajar e exortar eles. Ele lá ficou 3 meses. Provavelmente, não falou qual cidade foi isso, provavelmente depois dos 3 meses em Coríntio. Porque Coríntio era a igreja que ele mais gostava. E segundo o que está escrito lá em Coríntios também, dá para fazer esse encaixe perfeitamente. Aqui em Coríntios, nesses 3 meses, é quando Paulo escreve a Epístola aos Romanos. E aí, quando a gente for estudar a Epístola aos Romanos, vai ser final do ano, não, agora a gente vai estudar o Sermão do Monte, depois vai entrar em Romanos. A gente vai revoltar nessas passagens, vocês vão entender melhor porque ele escreveu esse período aqui. Porque Paulo escreve a Epístola aos Romanos, essa é a única igreja que ele escreve que ele não foi visitar.
De todas as igrejas que ele escreve, ele visitou. Ele foi na Galácia, depois manda carta. Foi em Coríntio, manda mais de uma carta. Foi em Tessalônica, manda carta. Foi em Filipos, manda carta. Roma ele nunca foi, mas aqui ele escreveu uma carta. E aí ele escreve essa carta. Um dos motivos, não vou entrar em Romanos, não é panorama de Romanos aqui, é aula de Atos 20, mas Paulo ele vai levar uma oferta missionária para Jerusalém. E ele comenta sobre isso na sua epístola, né? Porque Jerusalém está passando por dificuldades, né? Enfim, continuando, versículo 3. Tendo havido alguma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópater de Bereia, filho de Piro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Então Paulo estava muito bem acompanhado, como você pode ver. E é interessante que Lucas destaca as regiões, as nacionalidades. Lucas é muito detalhista, né? E ele mostra isso, ó. Em cada cidade fala o pastor, eu vou com ele. Em cada cidade, um quis. Eu imagino que mais de uma pessoa realmente quis, mas nem todos estavam preparados para ir. E Paulo tinha um bom discernimento espiritual, porque não é só a pessoa ter vontade. Ter vontade tem que ter vontade, você não obriga ninguém a nada, a pessoa tem que querer. Mas eu imagino facilmente 5 pessoas querendo ir, Paulo, não, só 1 ou 2 podem ir. Levar alguns também não. Vamos lá, calma aí. Então, muitas pessoas acompanham ele. Só aqui a gente tem Sópater, Aristarco, Segundo, ambos Tessalônica, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. 7 pessoas. 7 pessoas. E Tito não aparece nessa lista, Tito está junto, tá? É porque Tito provavelmente se atrasou, né? Acredita-se que Tito perdeu o navio. Você não perde o ônibus? Você não perde o voo? Pois é, Tito perdeu o horário do navio e Tito acabou se atrasando. Mas ele se juntou depois, totalizando então 8 pessoas. Mais o apóstolo Paulo, 9 pessoas. Então é uma comissão, uma equipe. Porque a gente não faz nada sozinho, principalmente quando a gente vai pregar o evangelho. A gente não vai fazer uma campanha missionária sozinho. Você vê, chegaram, tinha 20 missionários, eles não foram embora ainda, embora amanhã. Lá em Iguaçu. Fora nós, somos mais 10 para ajudar. Então 30 pessoas. É assim. Claro que você prega o evangelho sozinho no seu trabalho, na sua escola, faculdade, no seu dia a dia, academia, para cada onde você puder, você prega o evangelho. Mas a campanha missionária, assim, uma viagem missionária, ela tem que ser em grupo. E na vida é assim, em grupo tudo fica mais fácil. Sempre tem um grupo para te ajudar, fica mais fácil. Você sozinho não consegue fazer nada. Um jogador não faz um time. Ele pode fazer a diferença, mas ele não faz um time. Estes nos precederam, esperando-los em Troade. E aí a gente vê que na verdade esses 9 eram 10. Porque aqui apareceu mais uma vez o uso do pronome nós. A terceira pessoa do plural. Nós significa que eu estou incluído. Vocês é vocês 3. Nós é nós 4. Quando Lucas fala nós, ele está incluso. Então Lucas aqui é testemunho ocular. Então Lucas estava em Filipos, né? Ele ficou em Filipos. Porque ele para de usar o nós quando eles saem de Filipos. Então, a gente não sabe se eles foram encontrar Lucas ou se Lucas saiu de encontrar eles, porque eles estão juntos. Lucas não quis detalhar isso, ninguém somos nós saber. Então, eles estão juntos. E esse que nos precederam estavam esperando em Troade. Então, ele foi junto com Paulo. Paulo não estava sozinho, Lucas estava com Paulo. E a gente não sabe se Tito foi nessa junto com Paulo ou se a gente perdeu o navio e foi com outro navio posterior, apresentando pelo menos 10 pessoas que a gente sabe, junto com Paulo na sua comitiva. Depois dos dias dos pães asmos, navegaram de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Então eles buscaram Timóteo, Lucas no caso, em Filipos, tá certo. Eles navegam em Filipos, pegam Lucas fala nós, eles estão esperando a gente lá, e aí Lucas vai junto. E a festa dos pães asmos, que festa era essa? O que é isso? É a Páscoa. Páscoa. A festa dos pães asmos é a Páscoa. Mas a Páscoa não é uma festa dos pães asmos, não é uma festa judaica. Por que? Muito obrigado. Por que Paulo está guardando a festa judaica, se lá em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, foi definido que não precisava guardar essas leis judaicas mais. Não era para impor os gentios guardar.
Porque no concílio também foi definido que o judeu não precisa parar de fazer isso. Paulo era judeu. Paulo era um bom judeu. Ele sempre seguiu, sempre. Paulo sempre seguiu. É tanto que quando ele faz o voto de Nazireu, o pessoal até olha para ele com outros olhos falando. Então, ele nunca deixou de ser um dos nossos. O pessoal olha com ele com mais... aceita melhor ele. É tipo, por exemplo, imagina você indo evangelizar a torcida do Vasco com a camisa do Flamengo. Já chega lá, o cara nem te ouvir. Você tá lá em São Januário, o Vasco perdendo de 2-0 Botafogo. Aí chega um cara com a camisa do Flamengo, você tá com raiva do Vasco perder. Então, é tipo isso. Então, Paulo, ele não é que ele trocava de time, que ele virava folha. Mas Paulo, ele vestia a camisa necessária para falar com a pessoa, nesse sentido. Ele não trocava de time, ele tinha o time dele. Mas no sentido de que, se ele vai falar com alguém mais culto, ele usa o palavreado culto porque ele tinha. Ele era endosado, ele sabia comunicar bem. Se ele conversar com alguém que tem um palavreado mais tranquilo, mais leigo, fala mais gíria, ele também falava, ele se adaptava às situações. Entende? Estou fazendo uma adaptação nossa, quando Paulo fazia isso literalmente, ok? Estou só dando exemplos, né? Então, assim, Paulo era judeu, e para não criar um obstáculo para os judeus, ele continuou a ordem judaica, mesmo entendendo que ele não precisava, mas que não tem problema em fazer. Foi isso que foi definido lá. Não tem problema em fazer, mas não podemos obrigar os gentios a fazer, que é um exemplo mais disso hoje em dia. Por exemplo, os adventistas, eles não comem carne de porco. É pecado comer carne de porco? Não. Eles estão pecando por não comer carne de porco? Também não. Aí o concílio diz isso. Eles podem ficar sem comer. Eles estão fazendo isso para Deus, isso é louvável. Paulo fala isso em Coríntios de novo, inclusive. Pelo Coríntios 9. 9 não. É antes. 5 por aí. E nós, que não fazemos, também estamos pecando. E eles que fazem, podem obrigar a gente a fazer. Então, o que é pecado? Então, não. O que a gente pode ou não pode fazer? A Bíblia descreve muito bem isso. Mas aqui a gente está falando em específico de coisas do judaísmo, como, por exemplo, não comer carne de porco vem do judaísmo. A guarda do sábado vem do judaísmo. Não comer, por exemplo, a gente disse que eles não só comem carne de porco, eles não comem peixe de couro. Não pode, só escama. Vem do judaísmo também. Isso aí vem do judaísmo. Então, não é sobre isso. Então, a gente tem que ter sabedoria e entender bem. Então, Paulo sempre foi um bom judeu e isso fazia com que ele tivesse mais acesso, né? Isso, ser visto com melhores olhos, pregava para os judeus. Primeiro, ele sempre pregava para os judeus, depois pregava para os gentios. Versículo 7. Paulo chega então em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir do pão, Paulo, que devia seguir viagem de imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Já pensou? Para pregar até meia-noite? Você está doido. Nosso culto aqui começa às 7h30, né? Já pensou? Até meia-noite, pastor? Rapaz, e aquele não passou que ele fez 2014, mais ou menos, rapaz. Normalmente ele pregava, ia até 10 horas fácil. 10 horas, fácil. Vocês, cara, do livro, quer estar aqui, hein? Bom. Justo? Não, mas justo. E aí, às vezes, ia até. Teve uma vez que tinha gente que ia embora. Ia até 11 horas, às vezes tinha gente que ia embora que tinha que jantar, acordar cedo outro dia. Não pode até alongar. E aí, teve um culto. Eu me lembro muito bem desse culto, que eu olhei o horário, que era 11h33. Ele estava pregando, cara. Então, assim, a gente não pode delongar demais. Não é para muito falar que só vai ser ouvido. Tem um limite, somos seres humanos, a gente tem a fazer, né? Então, o culto começa às 7h30 e tem que acabar às 9h, acaba às 9h. Simples. Pastor Orlando, vocês podem ver, ele é muito fiel ao horário. Ele sempre está de olho no relógio, tem que acabar às 9 horas. Passar um pouquinho, uma vez ou outra, tudo bem, vai passar. Mas a gente vai ficar aqui na hora de vida até meio-dia. Não vamos. Nós não vamos ficar num culto até meia-noite, não há necessidade disso. É claro que é bom, e tem um contexto, tem um motivo pelo qual Paulo faz isso, que eu já vou explicar, obviamente, mas eu estou falando isso aqui, já precavendo pessoas que podem querer utilizar esse versículo para falar, não, se eu pregar 5 horas, tem que ouvir 5 horas. Ó, Paulo, aqui pegou até meia-noite. Se algum passou algum dia
passar do horário no sermão e falar isso, você já sabe que ele está usando um versículo fora de contexto, né? Esse versículo traz a reflexão de que não, de que tem adorar em sério, tem um porquê de Paulo fazer isso, a gente já vai entender. Só que antes eu não posso já comentar o começo do versículo 7, no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo, peraí, mas não era para ser no sábado? Não, o domingo. A gente vê que a igreja primitiva, ela entendeu que o domingo não era o dia do Senhor, que foi o dia que Jesus citou. Eles começaram a ser o dia do domingo. Tanto que Lucas destaca isso aqui, destaca também no Evangelho de Lucas. João, que é o último livro a ser escrito, né, ele escreve em 95 depois de Cristo, né, nessa data. João, quando ele escreve os 3 evangelhos, já estavam famosos. Ele escreve para explicar e mostrar Jesus como Salvador. E ele vive, 95 depois de Cristo, gente, tipo assim, passou quase 100 anos, o primeiro século da igreja, literalmente, o primeiro século. E ele relata isso, o pessoal se reuniu no domingo, pelo dia da semana. Então, era o normal. Então, o dia do Senhor é o domingo, não é o sábado, é o domingo. Não é o sábado como os medistas pregam. Por mais que eu respeito e admiro a forma como nós somos adventistas guardam o sábado, né? Os que guardam, de fato. Os que guardam, nem todos guardam. Mas aqueles que se dispõem a guardar, é interessante você dedicar um dia da semana, de fato, ali para reflexão, meditação, isolar de tudo. Isso é algo que a gente tinha que fazer durante a nossa rotina, não apenas ter um dia específico para isso. Porque o descanso, né, algo tão falado hoje em dia, isso é algo que Deus já falou há muito tempo. Desde a criação já falou. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7 eu descansei. Não porque eu me canso, porque eu sou Deus, mas para mostrar que você tem que descansar também. E hoje não se fala tanto disso. Depressão, síndrome de Burnout, pessoa que trabalha excessivamente, se cansa, ansiedade, não está cheio disso, pessoas que estão atoladas, que não tem tempo para nada, que se sentem cansadas, se sente cansado, não dorme direito, não faz nada direito. Pois é, a Bíblia já falou sobre isso há muito tempo atrás. É para isso a importância do descanso, que é algo que é bom explorar por mais tempo. Mas o que importa é que o primeiro dia da semana, que é o domingo, é o dia do Senhor, é o dia que nós cristãos guardamos. Isso não é coisa do catolicismo. Como eu já escutei algumas pessoas falando, o catolicismo que mudou de sábado a domingo. Né? Foi Jesus Cristo, a igreja primitiva entendeu isso. Os pais da igreja, sem contestar a Bíblia, no primeiro dia da semana. Enfim, quando Paulo prega esse sermão até meia-noite, tem um cara que não aguenta não. Olha aí, versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. O cara morreu, o cara não aguentou. A pregação foi muito longa, aí deu sono, era meia-noite, ele dormiu. Não é só por isso. Russell Shedd, não somente ele, muitos, eu gosto de citar ele, que a Bíblia estou usando o comentário por ele. Versículo 8 dá um indício de que ele só dormiu porque tinha muitas lâmpadas e fumaça. E essa fumaça, esse forte cheiro, causou sonolência em Eutico, né? Porque na época não era lâmpada, né? Como hoje em dia. Então, as lampadinhas, né, produziam fumaça, e essa fumaça fez com que ele adormecesse, favoreceu o ambiente para que ele adormecesse. Então, você pensa, não, mas não faz sentido, não é? Porque quando o pastor veio falar assim, não, vou pregar até meia-noite hoje, é para vocês escutarem. Eu, não aguentou a pregação, ele ficou na janela, ele morreu, não aguentou ver a palavra de Deus. Não é isso, não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Primeiramente, o lugar estava lotado. Ele estava moscando a janela. Ele estava na janela porque era o único lugar para ficar. O lugar estava lotado. Todo mundo queria ouvir Paulo. Até meia-noite, sim. O povo queria ouvir Paulo até meia-noite. Ninguém foi embora. E não tinha lugar para ficar. Eles estão na janela, normal. Não é porque ele estava lá moscando. O povo foi uma raiva. Não foi isso. Você quer... eu mesmo fiquei com o pé atrás contar isso, mas faz muito sentido. Por que Lucas iria registrar esse versículo 8 se a fumaça, se as luzes não tivessem interferido de alguma forma? Leia só o versículo 7 e pule o versículo 8 e leia o versículo 9. Veja que há total coesão entre os textos. Versículo 7. E prolongou o discurso até meia-noite.
Um jovem chamado Eude, que estava na janela, dormiu e caiu. Pô, não mudou em nada tirar o versículo 8, não faz diferença. Agora, quando eu coloco 8, prolongou o discurso até meia-noite. Tinha muita lâmpada lá. Aí o cara dormiu e caiu. Vai, peraí. Tinha lâmpada lá, isso é importante. Ele colocou no meio. Então é algo importante. Então é algo que está aqui por acaso. A Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está escrito aqui, porque Deus permitiu que estivesse da forma que está aqui. Então, se o versículo 8 está aqui, está para nos mostrar isso. Então, ele estava prestando atenção sobre Paulo, sem dúvida. Porém, adormeceu. Claro que o horário também influencia, né? E há grande exposição da fumaça. Não sabemos quanto tempo durou o sermão. A gente não sabe qual horário Paulo começou a pregar. Mas era pouco provável que ele tenha começado durante o dia. Então, muito provavelmente, ele começou a pregar à noite mesmo, talvez. Depois ele fez lá 6, sei lá, umas 6, 7 horas. Então a gente tinha ali tranquilo umas 3, 4 horas de sermão no mínimo, é certeza que tinha. Mas, Lohan, você falou que se um pastor vir falar isso pra mim, que tem que ouvir nas 4 horas de sermão e usar esse versículo, está fora de contexto. Por quê? Paulo aqui, ele está se despedindo, né? Ele está indo embora e é Paulo exortando seus discípulos. Então não é um pastor que todo domingo está ali pregando para você, como a gente tem aqui, por exemplo. Não é para muito falar que você vai ser ouvido. Então, tem essa sabedoria. Não pode também ser eúticos da vida, né? Ainda que tenha fumaças, alguma coisa que nos tire a atenção, tire o sono. E tem gente que não ouve 30 minutos. Sermão. Isso é fato, 15 minutos. Tem gente que está ali, na hora que começa a pregar, dá uma danação aí no banheiro, rapaz. É claro, beber água. E pega o celular, conversa. Às vezes a gente conversa uma coisa ali, faz uma brincadeira, a gente vê o Isaac passando ali, comenta uma coisa. Às vezes a gente comenta uma coisa do sermão e fala, nossa, mas isso. Às vezes alguém faz uma pergunta, fala, mas isso, mas tal, beleza. Ou então, não, vamos fazer coisa culto, vamos. É uma coisa. Agora, conversar, eu já vi gente não tem nada no culto, cara, só conversando. Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Ah, não, mas jovem hoje em dia, adolescente, eles é tudo dopaminado, né? Só vê vídeo no TikTok, eles não conseguem prender a atenção. Rapaz, luta contra isso. Isso não é predisposição natural do ser humano, não. Isso aconteceu desde que nas redes sociais, que está infinitas, vai rolando pra cá o negócio. Tá toda luta contra isso. Você tem que ser capaz de ter uma aula, então. Você não presta atenção, não? Na escola, numa faculdade, fazer um mestrado, doutorado. Que sociedade é essa que eu viver? Lute contra isso. A gente tem que prestar atenção no sermão. Entendendo que tem um tempo. Eu acho, minha visão, menos de 20 minutos não é pregação, não. Não é pregação. Pode ser uma reflexão, pode ser um devocional, mas não é uma pregação. Tem que, pelo menos, ter pregação de conteúdo, né? É diferente de ir lá na frente, no versículos, uma reflexão pequena, como o Caleb faz, né? Como aquele fez aquele dia também. Pregar é diferente. Então, para mim, de 20 minutos a no máximo 50. No máximo 50. 50 minutos, o cara for bom, você consegue ouvir de boa. 50 minutos. No máximo. Por exemplo, tio Nico, direto. Mas eu ainda acho, assim, mínimo 20, máximo 50, mas para mim, eu gosto sempre de manter entre 30 e 40. 30 e 40. Às vezes passa um pouco de 40 minutos, né? Como vocês já viram que eu vou pregar. Mas se chegar a 50, não precisa disso. Aula de BD. A aula é algo mais robusto, a aula tem que ter mais tempo. A aula para a gente ilustrar o texto. A aula é diferente. A aula é para durar mais, né? Mas o nosso tempo aqui eu acho ideal. 1 hora e 15 no máximo, às vezes pega 1 hora e 15, né? Então, de aula mesmo. Quando a gente ora aqui e sai o versículo, é um tempo bom. Tentar trabalhar o texto de forma tranquila. Então, o pastor, o pregador, tem que saber dosar. Tem que entender que o público é um ser humano e a gente tem sono. Se for pregar até 6 da manhã, todo mundo presta atenção. Ele tinha que dormir também, né? A gente tem que prestar atenção. Então, enquanto o público assistindo ali, enquanto uma pessoa que prega e fala a palavra tem consciência que os outros precisam descansar. Também, né, a situação era muito diferente do antigamente, né? Hoje em dia, já a Bíblia, realmente não tinha nada. Então, tudo que falava era novidade, os caras queriam aprender, mano. É isso aí, não, é isso que nós não sabe. E é isso aí pra mim. Exatamente, tudo que falava era novidade. Os caras queriam aprender, isso mesmo, realmente.
Então aqui é outro contexto, né? É outro contexto. Então cuidado para alguém for usar eutico fora de contexto aí. Ele é no versículo 8. As lâmpadas influenciaram a menina a dormir, tá? Aí tem gente que fica dormindo mesmo lá no fundo. E não é pecado de cansaço. Continuando. O cara morreu, tá? Mas tipo, morreu. E aí, cada vez morreu. Foi encontrado com morto. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Pera aí. Opa, aquele mesmo. Contradição. Falou que encontraram ele morto. Aí Paulo fala que a vida está nele. Alguém mentiu. Ou ele não morreu, ou Paulo está mentindo aqui. Não, nenhum dos dois, é claro que não, gente. Primeiro, eu digo morreu. Alguns chegaram a sugerir que quando Paulo fala isso, na verdade, eu digo não tinha morrido. Só que isso não é verdade. Lucas era médico. E Lucas estava junto. O povo desceu e examinou ele morreu. O povo viu que ele morreu. Né? Não é difícil se alguém morreu, gente. O cara caiu no terceiro andar. Tá alto pra caramba, o cara morreu. Ele caiu descuidado, desmaiado já da fumaça. Provavelmente só alguém comeu e morreu. Só que Paulo fala, a vida ainda está nele. Assim como Jesus falou antes de ressuscitar a filha de Jairo. Você lembra disso? Ele chega e fala, não, ela apenas dorme. Ela não está morta, está morta. Mas isso é uma expressão, é eufemismo, maneira de falar. Então Paulo fala, calma, a vida ainda está nele, isso é. Se Deus quiser, ele vai ressuscitar. Ele não morreu de fato. Nesse sentido, nesses termos, Paulo fala isso. Porque ele estava dado como morto para os homens, mas não morto para Deus. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então aqui Paulo ressuscita Eutico, assim como ele ressuscitou Dorcas, ele foi lá uns 13, eu acho. Paulo ressuscitou Dorcas, aquela mulher que era amada do povo, querida, que ela morre e ela fazia tanta ação social que as pessoas pediram para ressuscitar ela. Pediram para ressuscitar ela. Falou, ressuscita. Ela chamava de outro nome também, Tabito, parece, tem 2 nomes. Era bem de condições, não? Era bem de condições, ajudava todo mundo. Tanto que no fim fala assim, não, essas roupas que tem aqui foi ela que me deu. Atos 9. Então, a Pedro ressuscita ela, né? Pedro ressuscita ela. Atos 9 faz ela ser pau para Pedro de novo. Então, Pedro ressuscita ela. E aí que Paulo ressuscita Eutico. Então tem um paralelo nessas 2 ressurreições aí. A gente vê no livro de Atos. Então, quem sabe quem ressuscita é Deus, mas ressuscitou através de Pedro, nas 9, 20, através do apóstolo Paulo. O menino morreu, mas foi ressuscitado. E aí o que acontece? Ele voltou para a minha pregação, rapaz. Voltou. Paulo continuou. Como se nada tivesse acontecido. Eu acordei. Então, a gente vê aqui 2 coisas mais uma vez. Né? Eu sempre gosto. O Bruno falou isso uma vez. Muito equilibrado, ponderado. Eu gosto de sempre trazer os dois lados. É importante, porque a gente não pode cair no extremo, sempre, né? Então, gosto de ponderar bem os 2 lados. E aqui, mais uma vez, entre os 2 lados. Primeiro, a gente vê que a coisa mais importante do que pregar. A vida de hoje é mais importante. Você não vê aqui, opa, peraí, não. Depois vai se ver, deixa de jogar no chão, depois vai se ver, porque eu preciso pregar para vocês aqui. Depois vai segura, ressuscita, tia, não, peraí, não, né? Calma, a vida. O irmão em Cristo, caiu, morreu, pelo amor de Deus. Cadê a sensibilidade? Então, eles param, Paulo para e desce, todo mundo, né? E aí, por outro lado, a gente vê também que, às vezes, a gente para o culto por muito menos. O cara morreu, velho. Morreu, ressuscitou e falou, beleza, dito isso, bora voltar. Voltamos, voltou para lá. Paulo voltou também. Resolveu o problema, acabou, deu, chega. Às vezes a pessoa faz tempestade de copo d'água. E aqui não era um copo d'água, era uma bacia inteira, uma piscina inteira. Ainda cedo não era tempestade. Então, às vezes acontece uma coisa, acabou o culto agora. Meu Deus do céu, acabou, não. Porque sei lá, nossa, não aconteceu. Eu tropecei, caí ali, ralei o joelho, beleza, mas eu vou voltar, não vou. Passei. Zerou, pronto. No final do culto, do pós-culto, a gente conversa. Eu te conto como é que foi. Tem que ser agora. Acabou o culto pra mim agora, porque agora, meu Deus, eu caí. O cara morreu.
ressuscitou e vamos voltar. Então a gente vê os dois lados, a gente tem que saber a hora certa, entender, não pode ser racional demais, no sentido de não, nem emocional demais também, acabou. E eles voltam ali e ouvem. E Paulo continuou falando com eles, eles se sentiram muito confortados, não somente pelas palavras que Paulo falava, mas pelo próprio fato de eu ter ressuscitado, porque Deus tinha poder de fazer isso e fez. Por isso, Paulo, Assos, né, essa palavra, essa cidade, agora a gente vai ler, confunde a gente, parece que é Açores, né, mas é uma cidade, é Assos. Versículo 13: Nós, porém, prosseguindo, navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Por que Paulo foi por terra, enquanto eles iam de navio? De navio, era para ele chegar mais rápido, era para demorar mais do que por terra. Só que Paulo demora para ir ainda, provavelmente no máximo 2 dias para sair, para eles chegarem juntos. Mas por que Paulo quis ir sozinho por terra? Lucas fala, nós fomos de navio, mas Paulo quis ir por terra, sem nós, isso é, ele foi sozinho, ele quis sozinho. A gente vê aqui 2 possibilidades, podemos ser até um pouco das duas, não vejo nenhum mal em juntar as duas em uma só também. Primeiro, Paulo queria ver o estado de saúde de Eutico, ele quer ser um amigo, discípulo, ele se importa com o discípulo, ele quer ver se ele está tudo bem com ele mesmo, para acompanhar. E segundo, solicitude, uma disciplina espiritual. Solicitude é você estar sozinho com Deus. Paulo praticava a solicitude, assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo acordava mais cedo com os discípulos para orar. No Getsemane, ele está ali sozinho orando. Então Paulo provavelmente queria ter esse tempo a sós. Ele estava muito tempo viajando com o povo, que é normal, né? Às vezes você quer ficar um tempo sozinho, né? Você está muito tempo ali, né, com as pessoas, igual você vai em acampamento, você vai em evento, vai em coisa, você está ali, igual eu trabalho na escola, igreja, sempre com gente, eu amo estar com pessoas, eu gosto demais disso. Mas eu admito que tem ali um dia no mês, ou até 2, que eu quero realmente ficar de boa. É eu mesmo, ler meus livros, né, estudar, divertir uma hora até de férias, jogar um joguinho no celular, um teste para da vida, é isso, ficar de boa. Eu quero, no meu tempo, no meu momento, normal, né? Só que em Iguaçu acaba tendo muito disso. Lá natural acaba tendo muito desse tempo de solicitude. Então, assim, às vezes eu faço muito solicitude depois, meu pai e mãe dormem, eu estou em São Luís, à noite, quando ela acorda, já estão acordados, aí não é mais uma coisa. Aí é bom de manhã é melhor que de noite. Mas no meu caso aqui em São Luís, acaba sendo melhor de madrugada, porque meu pai dorme por último, quando ele dorme, eu estou sozinho em casa, é um momento ideal. Então, solicitude é muito importante, você tem um momento a sós com Deus. Então, Paulo provavelmente foi uma das 2 coisas, ou eu não vejo nenhum problema em ser as 2. Ele queria acompanhar, não caiu de quanto momento a sós com Deus. Versículo 14. Porém, eles se reuniram, né? Então, quando se reuniu conosco em Assos, recebendo o labor, fomos a Mitilene, ali navegando. No dia seguinte, passamos defronte de Quios e no dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Lucas é muito detalhista, e você vê que quando ele está na história, ele relata mais detalhes ainda. Quando a gente está nas sessões nós, né, ele relata com mais detalhes, ele fala, não, mas nós fomos isso e tal. Ele fala cidade por cidade, a gente passa, pá. Então é muito bom. Lucas é um senador confiável. E Paulo determinou que não ia aportar em Éfeso. Aportar é embarcar, né? Descer, desembarcar. Ele não queria parar em Éfeso. Ele evitou Éfeso. Por que ele evitou Éfeso? Paulo estava com pressa, ele não queria demorar na região da Ásia. E se ele para em Éfeso, ele sabe que ele não conseguia ir embora rápido. Paulo se conhece. A gente não se conhece, não é assim? Você não se conhece, você não sabe situações que, se eu estou com pressa, por exemplo, eu vou uma carona para ir para o Iguaçu, hoje é minha rotina, e a carona vai sair 9h15. Eu estava 9, ou seja, tem que sair do culto, tem que ir para casa, deixa tudo arrumado já, vai esperando. Então eu vou ter que sair praticamente antes dessa apostólica. O pastor está dando os avisos para sair. Por quê? Quer fazer chamada? Então eu decidi, porque eu me conheço. Depois que acabar o culto, eu quero conversar depois do culto. Eu vou enrolar, eu não posso enrolar. Eu preciso ter um horário de 9h15. Então você se conhece. Mas não é por um mau motivo que você vai atrasar.
Porque se Paulo demora lá, isso é bom, porque ele ia exortar os irmãos, ia pregar para eles, ia ver como eles estão. Não, bom, mas ele tinha uma prioridade no momento que era chegar em Jerusalém. Ele tinha que chegar em Jerusalém. Por que ele tinha que chegar em Jerusalém? Paulo é um bom judeu. Ele precisava ir para Jerusalém o tempo todo, ele faz isso. Então, a gente vê, provavelmente, como tinha passado aqui a festa da Páscoa, eu não sei qual festa que... não, é o Pentecostes, no caso, isso. O dia de Pentecostes estava chegando aqui em Jerusalém. Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, das tendas. Então, o Pentecostes estava se aproximando. Então, Paulo queria ir para o Pentecostes, em Jerusalém. Então, ele não posso morar não. Agora, preciso fazer isso. Passar em Éfeso é importante? Então, depois ele volta. Ele volta para o final do capítulo, ele volta em Éfeso. Mas eu preciso também ir, fazer o Pentecostes em Jerusalém. Em Mileto, Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. E de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, ele chama os presbíteros de Éfeso. Paulo, então, aqui quer se despedir. Ele dá o discurso final. E aqui a gente vê que é o suco da exortação bíblica para líderes. Líderes, especialmente pastores, presbíteros, aqueles que exercem alguma função de liderança na igreja, que conduzem, que lideram, precisam estudar e entender esses versículos. Não é só para líder, é claro que não lidera, também precisa seguir. Mas é que o pastor é mais cobrado que os demais. O líder é mais cobrado que os demais. Quando um irmão cai em delito, adultério, furta alguém, mata alguém, isso gera um impacto bem menor do que quando um pastor faz a mesma coisa. Um líder faz a mesma coisa. Então, por isso, essa atenção maior. Se você está em cargo de liderança, você tem que ter uma atenção dobrada, cuidado dobrado. Se é pastor, atenção triplicada, mais ainda. Mas isso aqui é algo aplicável a todos os crentes, a todos nós devemos seguir isso aqui. Versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando-vos de anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro Paulo fala, vocês viram o meu testemunho, né? Aí tem uma frase que minha mãe falava com a avó dela, falava para ela, bisavó. Ele fumava, né? E ele proibia os netos, os filhos de fumar, obviamente. Ele queria que eles fumassem. Não presta, fumar não presta. Ele queria isso para eles. Inclusive, teve um dia que ele pegou uma pinhola, rapaz. Pegou uma pinhola assim e viu, eu não lembro quem que agora, um tio meu, eu não sei qual deles era pequeno. E minha mãe falou que ele pegou essa pinhola e bateu no cigarro dele. Se erra, né? Você tá maluco. A pinhola de longe, assim, bem no cigarro. O cara nunca mais fumou também. Se vai na cara, certo doido. Então, assim, ele tinha uma frase, cara. A frase era o seguinte: faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Então, eu entendo, é um vício ali também e tal, mas assim, na Bíblia a gente vê que não é assim. Na Bíblia é o contrário. Na Bíblia, quem Paulo está falando aqui? Faça o que eu digo porque eu fiz isso. Faça o que eu faço. Como eu faço. Melhor que eu faço, se puder. Melhor ainda, é claro. A gente é perfeito, mas quando faz melhor que eu. Mas faz. Assim como eu fiz, faça também. Paulo fala isso. Ele fala, não, eu estou dizendo, prega o evangelho, mas eu não preguei não. Se vamos usar, mas eu nunca servi de modo nenhum. Ó, vocês não me observaram? A minha café, a minha conduta. Cara, esse cafezinho aí. Tem como a gente... Pô, eu botei errado, velho. Eu mesmo. Não tomaram. Tem que estar pensando assim, tadinho. Mas deu certo. Então, faz o que eu faço, mas faz o que eu digo que eu fiz isso. Então, ó, vocês não observaram a minha conduta? Não foi uma conduta boa? Não de bom testemunho? Não tem nada que me acusar? Exatamente. Se não servir a Deus com toda humildade, exatamente. Com provações, passando por ciladas, vão querer matar ele, a gente passando política contra ele, o cara usava aquele passando, um povo tudo contra ele fugia, literalmente foi morto e ressuscitou também, apedrejava mal. Pois é, não permanece firme? Permanece firme. Quando os judeus chegaram também, eu não continuei pregando com os próprios judeus, inclusive, para que se arrependesse? Pois é, aí ele fala agora, versículo 22, e agora,
constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá. Eles entenderam bem o recado. Paulo está dizendo, olha, eu vou, mas eu não volto. Só Deus sabe o que vai acontecer. Só Deus sabe. Isso é, eu posso ser preso, eu posso ser preso. Inclusive aqui é a transição do título o pregador, a gente muda aqui de Paulo o pregador para Paulo o prisioneiro de Cristo, conforme ele mesmo fala sua epístola, eu Paulo, prisioneiro de Cristo. Então Paulo muda de o pregador para o prisioneiro. Ele nunca deixou de ser pregador, isso é claro. Ele passou a ser mais conhecido como prisioneiro, como pregador por ele mesmo. Mas ele pregava na prisão também. Foi importante isso que ele ficou preso, né? Pregava os pretores, os guardas, os carcereiros, né? Então ele precisava estar ali e ele entendeu muito bem isso. Então Paulo fala, ó, já era. Eu não sei se eu volto mais não. E é interessante essa palavra meu, ela não existe no grego. Esse meu, fala, eu sou constrangido em meu espírito. E é um grande debate de interpretação bíblica se esse espírito significa o seu espírito, quando ser humano, né, o espírito de Paulo, ou o Espírito Santo. Porque no grego eles não tinham esse costume, como a gente tem no português, de representar a divindade com a letra maiúscula, Deus com D maiúsculo. Então, Espírito Santo, quando aparece com a maiúscula na Bíblia, ele sabe que é Espírito Santo. Por quê? Porque não tem dúvida. Então, na minha versão, que é rara, vocês imaginam que também não está escrito com a maiúscula. Por quê? Porque seria uma afirmação de que é Espírito Santo. E aí, na tradução, o João Ferreira de Almeida não quis fazer isso. Quis colocar que era, né, o Espírito Santo. Não tem como se afirmar isso. Só o seu está maiúsculo. E não tem o meu? Qual que é a sua versão? A Elia já colocou. A Elia já colocou o E maiúsculo. Então, tem um debate que tem pontos bons dos dois lados. Literalmente, você tem de que não, foi Paulo mesmo, ele se sente constrangido, né, ali, né, porque olha como diz o versículo, cadê? Versículo 22. Constrangido no espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer. Então eu estou me sentindo constrangido aí. Ou seja, o Espírito Santo está constrangindo por ele, e como na Bíblia da Igreja ele está tomando esse posicionamento de libertação, mostrando que o Espírito Santo constrangiu ele está ali. Qual delas é você? O meu não existe no original livro, não existe. Foi só questão para o português, para você entender melhor. Né? Então, eu penso o seguinte, eu vou concordar aqui com um comentário de Bacon que eu li, e ele diz que as duas coisas são possíveis. As duas coisas são possíveis. Tanto ele se sentindo constrangido, seu espírito, quanto pelo Espírito Santo. Porém, o principal aqui é o Espírito Santo, o principal agente, que é o Espírito Santo que constrange o espírito de Paulo e faz com que Paulo queira ir. Ainda que ele próprio sente esse desejo. Ele estava apressado para ir para Jerusalém, para o Pentecostes, para a festa. Ele não ia a Jerusalém todo ano, ele sempre estava lá para cumprir uma das 3 festas judaicas, pelo menos, mesmo em minhas viagens, ele não perde tempo para Jerusalém, depois voltava e viajava de novo. Pois é. E o Espírito Santo levou ele para lá porque tem um propósito para cumprir. Paulo sempre foi guiado pelo Espírito Santo. Quando a gente ora, não é para que Deus faça a nossa vontade, para que Deus faça a vontade dele com nós. O principal beneficiado ali é aquele que está orando, não quem está ouvindo a oração. Nós não somos beneficiados. Então, né, quando eu oro, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê paciência, Deus não vai pegar lá um comprimido de paciência e colocar na tua boca. Ele vai fazer isso com você. Não vai pegar paciência em um balde e esfregar na sua cabeça. Ele vai te dar ocasiões para você melhorar e aperfeiçoar a sua paciência. Algumas coisas Deus entrega de mão beijada, outras não. Ele trabalha com você, ele te poda, te lapida. E quando eu peço alguma coisa, eu tenho que primeiramente pedir segundo a vontade de Deus. Então, você está alinhado com a vontade de Deus. Às vezes o nosso espírito quer uma coisa, mas o Espírito Santo quer outra. A gente não está em conformidade, não está alinhado ao propósito de Deus. Só que eu não vejo Paulo dessa forma. Por isso que para mim é as coisas. Paulo, eu concordo com o comentário que eu li. Porque Paulo e o Espírito Santo estão em comum acordo, estão alinhados. Então, não se torna tão relevante assim saber qual dos dois é. Pode ser qual dos dois, porém, se tiver que escolher, eu prefiro escolher como está na NA, colocar o Espírito Santo compeliu ele para ele ir para lá. Ok?
Versículo 23. Senão que o Espírito Santo, e aí agora que sim, o Espírito Santo, de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então ele fala, eu não sei o que vai acontecer em Jerusalém. Eu só sei que em cada lugar que o Espírito de Deus me levou, eu sofri perseguição, fui preso e apanhei. Só sei disso. Versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei de todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então Paulo fala, olha, a minha vida não é preciosa não, porque Paulo teve uma vida de servidão. E servir a Deus significa servir uns aos outros. Claro que nós não podemos ser pesados aos irmãos, né? Por exemplo, não, tem que servir mesmo, porque tudo isso me sirvam aí, né? Não, você tem que servir também, todo mundo. Uma coisa que eu sempre falo, nunca vou deixar de falar, um exemplo muito simples disso quando a gente tem uns eventos aqui na igreja, né? E aí, enquanto algumas pessoas, poucas, eu já esperam um pouquinho para ir embora, falam, peraí, esperar a parte da coisa limpar as cadeiras, né? Ver se fizer alguma coisa aqui, porque se ficar só Dona Luzia ali, só o pastor, minha mãe está cozinhando sempre não falta também, puxar para ele, pouca gente, irmão Geraldo, quando era vivo, ele sempre ficava também. Algumas pessoas esperavam para ajudar, outras era o contrário, que é a maioria. Até hoje a gente faz isso na igreja ainda. Quando escuta esse barulho aqui, ó, de cadeira sendo colocada, já quer ir embora rápido. Não, eu vou embora rápido, uso de astúcia, de maldade, não. Eu vou embora rápido aqui, porque senão vai colocar para pegar a cadeira também. Pelo amor de Deus, gente. É igual exemplo dos pratos. Se 100 pessoas comem e as 100 pessoas, cada uma delas lava o seu prato, não pesa para ninguém. Mas se uma pessoa tem que lavar o prato das 100, aí pesa, né? Mas você lavar seu prato mais 99, pesa para você, não pesa até 100, não vai lavar para 100, pois é a mesma coisa. Trabalho de formiguinha, um ajuda o outro. Então eu acho que isso é um absurdo até hoje. Muitas vezes as pessoas vão seguir, não quero mencionar nomes, é claro também, tem que ficar pensando em quem é, mas eu não vejo a gente ir embora rápido. Quem nem é da igreja visitante, ok, beleza, fala da igreja mesmo. Vamos ficar machucado, quem custa, entende? Então, não, me sirvo. Igual, por exemplo, uma coisa bem simples, a gente foi abrir as cadeiras aqui, cada um pegou praticamente. O que é isso? Não é algo que pesa, uma pessoa sozinha faz isso. Quem cuida, né? 4, 5, 6, até 10 cadeiras, não pesa nada. Mas até nisso a gente não, vamos lá, entendeu? Tem que ser automático, né? Tem que ser ajudar, vamos lá, não atrapalhar, vamos ajudar. Então, serviço, Paulo teve essa vida de serviço. A gente vê que os cristãos hoje querem ser serviços. Eles não querem serviço. E esse é o problema. Então a gente tem que entender a importância de servir. E isso vai ser melhor trabalhar também mais para frente a área de escolha. Continuando. O versículo 25 ele fala: agora eu sei que eu nunca mais vou ver o rosto de vocês. Então é uma despedida. Eu tenho uma frase comigo que é o seguinte: despedidas são doloridas, mas não despedida vai mais ainda. Versículo 25. Então, a dor de não ter despedido, para mim, ela é ruim, ela dói muito. Então, se eu considero isso, é muito ruim. Então, Paulo aqui ele consegue se despedir, isso é bom. E a preocupação dele é que eles andem no caminho, que eles sigam a palavra de Deus, sejam cristãos autênticos, que dêem um testemunho, que serão servos uns dos outros. Eles não são os líderes, não. São os presbíteros, os líderes da igreja, escolhidos a dedo pelo apóstolo Paulo para sair de Éfeso e até Mileto, que tinha uma distância de uns 40 quilômetros, mais ou menos, quase um dia de viagem. Então, um pouco mais de um dia. Então, eles vão lá, eles escolhidos, selecionados. Rapaz, servos. O líder é o primeiro servo. Se você exerce algum cargo de liderança, em qualquer coisa que seja, entenda. Serve. Você está ali para servir. Vou pegar um exemplo bem simples. No futebol, tem que buscar a chave. Tem que lançar aquela semana, pedir para abrir lá. Antes tinha que ter que arrumar a bola. Então, isso é o quê? Serviço. O líder é o primeiro servo. Mas não é só o líder que faz, é toda a igreja. Como, por exemplo, os caronas. O Alex sempre ajuda a levar e trazer gente. Serviço. Quem cara diz que casava com alguém? Nada. O que eu ganho também? Nada. É serviço. Custa dar uma carona? Não.
Cara, São Luís nada é longe, primeiramente. Às vezes o cara mora do outro lado, o Cezinha, né? Cadê o Cezinha também? Lá do outro lado, Cezinha Pedro. Espera pelo menos eu confio utilizando, né, Cezinha? Então, não custa nada serviço. O líder é o primeiro a servir, mas todo mundo tem que servir. Porque existem situações que você está na parte de liderança e existem situações que não. Então, todo líder sempre é liderado, não importa a situação. Você sempre é liderado. Porque Cristo é o líder de tudo. Ele tem que dar o Espírito Santo quando isso vindo. E ainda mais nós, com juventude, a gente sempre tem um pastor com autoridade máxima, né? Aqui na igreja. Então, o pastor sempre é o nosso líder espiritual. A gente tem que sempre obedecer ele. E não deixar tudo nas costas do pastor. Já pensou os pastores tivessem fazer tudo? Bom, por exemplo, Dom Luzia e minha mãe foram ontem lá para servir. Elas foram fazer o que lá ontem? Cozinhar. Ficou o dia inteiro cozinhando. Contribuiu. Não foi na rua, não entregou um panfleto. Não entregou um para ninguém. Contribuiu, cozinharam. Mas elas dedicaram o tempo delas para que outros se dedicassem exclusivamente à pregação. Exclusivamente ao trabalho missionário. Isso é serviço. Isso é serviço. Daí vem a importância de a gente ajudar o pastor, para que ele tenha mais tempo e se dedique à pregação, a preparar estudos, à exortação, a visitar os irmãos, a orar pelos enfermos, visitar em um hospital, entendeu? Então é importante isso. Então, desonerar, né? A gente faz isso também uns com os outros. Já pensou, Caleb? Se Caleb não dá carona, eu tenho que levar 20 pessoas, 3 patriados para levar. Nem conseguiria, mas eu tenho que deixar para isso. Entende? Então, quando tem 2 carros, já ajuda mais. E se tivesse 3, era melhor ainda. Se tivesse mais um para levar, ou quando o Robinho vai, por exemplo, que ele já leva o Cerezinho, já diminui. Então é assim, serviço, fazendo simples aqui, prático, nossa rotina, para vocês entenderem. Então, às vezes, aí cai naquilo que o Caleb falou lá no sábado, né? Às vezes a gente fica de braço cruzado aqui, mas podia melhorar isso, né? Vai lá onde tem então, velho. Para essa luz, vai estar escuro, né? Podia acender essa luz, descruza os braços, tu tem perna, caminha, acende a luz, entendeu? Não, mas essa cadeira tá fogo, vai tirar mais gente. Podia pegar essa cadeira, se você falar, não, bora pegar essa cadeira, bora lá, vamos abrir essa cadeira e pegar. Então é ação, né? É ação. Ver e agir, propor. Igual eu falei do Caleb um dia também. Eu falei, Caleb, não, eu falei isso pra ele. Claro, não que ele deu uma ideia e eu tô dando patada nele, não foi isso não. Só conversando na Caleb. Boas ideias todo mundo tem. Dar ideia é fácil. Difícil executar. Dar ideia é fácil. Ixi, meu Deus. Uma pessoa que eu duvido, qualquer jovem nosso, um jovem vai ter muita ideia. Fala, não, dê ideias aí pra gente melhorar, os cursos, chamar mais gente, vai dar ideia. Beleza, bora fazer isso? Ou, por exemplo, não, tem que fazer visita. Beleza. Não, bora fazer visita? Bora marcar? Bora, eu tô junto. Ofereço, igual o cara tem, não, ofereça meu carro pra ir na minha, bora lá. O cara é assim, né? Então bora. Quer não, eu vou, eu tô junto, eu ajudo a chamar também, entendeu? É isso. É sobre isso. Então, descruza os braços, como disse o cara naquele dia, e bora. Versículo 26. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, estou limpo do sangue de todos. Como assim? Eu estou limpo do sangue de todos. Você tem o dever de evangelizar, de pregar o evangelho. Ide. O ide é um mandato de Deus. Você tem que falar de Jesus. Você recebeu a salvação, você ouviu o evangelho. Você tem que falar. Agora, o aceitar não é com você, a pessoa. É de ter a responsabilidade da pessoa. Quem lembra de Ezequiel, capítulo 33, o atalaia, o vigia. O que a palavra de Deus fala? Ezequiel, capítulo 33, versículo 8. Se, para começar as palavras, é claro, não vou usar o versículo literal, não as palavras. Se as pessoas morrerem e você tinha um jeito de salvar elas, a culpa é sua. Isso é uma referência clara para a pregação do evangelho. Se você pode pregar o evangelho e não prega, aquele abriu aí, você tem uma. Pode ler para nós, então. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. A culpa do ímpio morrer é do ímpio, mas você é responsável, porque você não pregou o evangelho para ele se converter. Isso é uma promessa de que a pessoa vai ouvir e vai mudar. Tem gente que ouve e não muda, mas é seu dever pregar, independentemente se vai acertar ou não. Como Paulo fala, eu estou limpo do sangue de vocês, isso é, eu fiz minha parte, eu preguei. E eu sei que alguns vão crer, vão fazer daqui a pouco, mas a maioria vai, por exemplo, metade, alguns vão.
Minha parte eu fiz, façam isso também. Tenham a mão de vocês limpa do sangue, como diz Ezequiel 33. Você não pode ter as mãos sujas. Pregue, né? É sua responsabilidade. Agora, aceitar é igual de cada um. Versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou o seu próprio sangue. Então, rapaz, o tempo que está curto, hein? Mas enfim, é interessante que essa palavra que aparece aqui, para bispos, né? Ela é diferente daquela que aparece para presbíteros. A gente tem duas palavras. A palavra no grego é presbíteros e para bispo é episcopai, da onde vem o episcopado, falar em 1 Timóteo, né? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. O que significa bispo e presbítero então? Presbítero é uma liderança, o pessoal aconselha a igreja, inclusive a igreja presbiteriana, ela tem esse nome porque ela é regida por um presbitério, isso é um grupo maior assim das igrejas que coordena, não é tipo o Papa, mas enfim, imagina isso, algo assim, enfim, depois eu explico melhor isso para você. E bispo é pastor. Bispo é o mesmo pastor. Essa palavra episcopai, para bispo, ela significa aquele que guarda, orienta, cuida e vigia e protege. Então, nesse sentido, aquele que protege e guarda é o mesmo que hoje pastor. Então, bispo na Bíblia, então bispo na Igreja Católica, bispo na Bíblia significa pastor. O mais próximo no catolicismo de um bispo, conforme a Bíblia, seria o padre. Então, o padre seria um bispo, para pensar bem. Né? O padre está quase equivalente a um pastor. Então, o pastor é aquele que cuida, aquele que guarda. Então, aqui Paulo chama eles tanto de presbíteros quanto de bispos, porque agora eles vão ser os pastores da igreja, eles vão cuidar da igreja. Então, é responsabilidade deles. E uma notícia triste acontece. Mas antes de contar essa notícia triste, Paulo fala, além de que ele vai ver eles mais, né? Mas é algo que a gente já sabe também acontecer. Eu não posso deixar de comentar sobre isso. A igreja de quem? O versículo 28 fala que a igreja de quem? De quem que é a igreja? Vou dar um café. De Deus? Mas a igreja do pastor Yolanda, não é assim que a gente fala, a igreja do pastor Yolanda. Não vamos confundir a nossa maneira de falar com a verdade bíblica. Essa é a minha igreja, no sentido de é a igreja que eu frequento. Mas a igreja não é minha em nenhum momento. A igreja não é do pastor Yolanda. A igreja é de Jesus Cristo, porque Jesus comprou a igreja com seu sangue. A igreja é dele, inteiramente dele. Somente ele poderia ter comprado a igreja, porque o nosso sangue não vale de nada. O sangue é um sangue cheio de pecados. O sangue de Cristo é o único capaz de purificar toda a humanidade. E tem cheio de pessoas assim, minha igreja. Tem igreja que tem uma família que manda na igreja. E ninguém mexe. E igreja que uma família manda é um problema, cara. É um grande problema. Isso é preocupante. Preocupante. A nossa região aqui está cheia. Então, uma família manda na igreja. A família tira o pastor e põe o pastor. E tem igreja que o pastor que manda. Aí é onde eu estou com o pastor Yolanda e não abro mão. O pastor Yolanda ele não concorda muito, ele não acha legal ser pastor e presidente. Inclusive ofereceram para ele, se você ele não quis. Não. Por quê? Não é sábio. Você monopoliza o poder dele. Não é sábio, por exemplo, a esposa do pastor está na diretoria. O pastor fala isso. Ser tesoureira, piorou. Ser secretária. Porque na hora de voltar em assembleia, isso não pode, entendeu? Então, centralizar, não pode centralizar o poder do pastor. Então, né? Nós a gente sabe, fala, não, pastor e presidente não. Porque o presbitério da igreja, né? O conselho ali, a diretoria, está ali justamente para fiscalizar junto com o pastor. E está comandando junto. Entendendo que a autoridade espiritual é o pastor, sempre. Mas a igreja não é um pastor e nem de uma família. Nem de uma família. Inclusive, isso aqui dói também. Tem grupos de jovens que elevam o ego a tal ponto de não, mas sem nós aqui não acontece nada na igreja, não. Tem igreja que o louvor é jovem, né? Tem igreja que jovens são muito proativos, e tem muita gente animada e tal, e serve mesmo, só que tem aí o orgulho toma de conta, não, mas sem nós, a igreja não, treta com o pastor. E isso acontece principalmente quando a liderança dessa juventude cria alguma birrinha com o pastor. Às vezes o pastor é novo, o pastor acabou de chegar normalmente. Aí não foi atrás do pastor, ou o pastor às vezes não é tão assim com o jovem, né? Aí vai nas famílias do pastor também,
de ganhar todos os grupos da igreja que ele chega, da terceira idade, jovens, adolescentes, MCM, homens, sobre o trabalho, né, dos homens também, enfim. Mas não podemos ser assim. Temos que ter humildade. A igreja é de Jesus Cristo. Eu não tenho ovelhas. As ovelhas são dele. Todo pastor tem que ter consciência disso. Nós, a gente tem esse costume, somos ovelhinhas de Yolanda, né? Então, assim, é uma metáfora, não estou falando que você não fala isso, mas fale isso entendendo que isso é literal. Eu sou ovelha de Yolanda, eu sou ovelha de Jesus, todos nós somos ovelhas dele. O próprio pastor Yolanda é ovelha de Jesus. Mas quando a gente está lá fora, a gente fala, não, sou ovelha do pastor Yolanda, sou do rebanho dele, né? Normal, com orgulho, orgulho de ser São Luís, orgulho de ser da Chama Verde, Juventude Batista São Luís, muito orgulho disso. Mas entendendo que as ovelhas são de Jesus. Da mesma forma, os discípulos. Nós temos que discipular. Esses são os frutos que permanecem na nossa campanha da conversão. Temos que discipular pessoas para Cristo e não fazer discípulos para nós mesmos. É mediante a isso que Paulo faz um alerta, que é a má notícia. No meio de vocês vai levantar lobos, vorazes, pessoas que vão fazer discípulos para si mesmos. Vamos ler para a gente finalizar a lição? Já deu o horário? Vou ter que comentar por cima. Não vou poder fazer esse versículo, senão não vai dar tempo. Versículo 28, aí versículo 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós plantarão lobos vorazes, que não pararão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isso é, vai vir gente de fora para devorar vocês. Aqui, muito provavelmente, Paulo está se referindo aos judaizantes que perseguiam Paulo. Onde Paulo pregava, eles iam atrás. Falaram, não, Jesus não é bem assim. Ele falou, não, você tem que aceitar Jesus, bacana, mas porém tem que guardar a lei judaica ainda. Se você não se circuncidar, não guardar o sábado, não seguir a dietinha, não ir uma vez por ano em uma das 3 festas judaicas de Jerusalém, você não vai ser salvo. Tem que completar a salvação. Jesus é o suficiente. Então ele sabia que eles iam chegar lá e iam encher o ouvido deles de baboseira, de heresia. Mas Paulo fala além disso. Isso é o versículo 29. No 30 ele fala algo além. E que dentre vocês mesmos, dentre os presbíteros, dentre os que eu escolhi, vai ter alguém que não vai fazer discípulo para Jesus. Vai fazer discípulos para ele próprio. Vai arrastar atrás deles mesmos, no meio de vocês. Não foi assim com Jesus? Dentre os 12, um era traidor. E é assim, infelizmente. Dentre as pessoas que você discipularam na sua vida, quando vocês se sentirem preparados para isso, requer um tempo até você iniciar o discipulado, depois você é discipulado, depois você discipula. E você vai perceber isso, que vai ter alguém ali que não vai render, infelizmente. Estava até comentando isso ontem, né? Que culpa Jesus teve? Às vezes a gente fala assim, onde foi que eu errei? Será que os sermões de Jesus não foram bons o suficiente? E por isso Jesus se converteu? Será que Jesus não errou quanto ao método? Tinha alguma outra coisa que ele poderia ter feito para que Judas tivesse se arrependido de verdade? Ou será que a culpa foi inteiramente de Judas, que teve acesso VIP, como nenhum outro homem além deles que estava ali junto com ele e Paulo tiveram? De ouvir o próprio Jesus Cristo encarnado aqui, o Deus que se fez homem, ensinando ele todos os dias por 3 anos, e não valeu de nada. De nada. Você pode ser discipulado pela melhor pessoa que existe no Brasil. E pode não adiantar de nada, porque depende de você. No fundo, depende de você também. Entende? É o que eu sempre falo. Eu, enquanto professor, ensino e a pessoa eu tenho uma participação, né, no mérito da pessoa, na aprovação da pessoa, na boa nota dela. Como professor particular, eu tenho mais ainda. Eu estou só eu e a pessoa ensinando os méritos e como se sair bem na prova. Porém, a maior parte do mérito é sempre da pessoa, é sempre do aluno. Eu sempre falo isso, é sempre do aluno, é sempre dele. Então, entenda isso, absorva, aprenda, entenda que é sua responsabilidade e que no meio de nós mesmos pode surgir traidores. Infelizmente, lobos vorazes. A gente evita o mais possível, mas isso pode acontecer e temos que tomar muito cuidado. Então, vamos para 31 a 38. Portanto, vigiai, lembrando que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobrei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e para os que estavam comigo.
tenho mostrado em tudo, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tem dois comentários. Tá bom. Vou tentar resumir o máximo possível. É muito difícil não pegar versículo por versículo. Então, bora lá. Paulo aqui fala, olha, eu não fui pesado a vocês, eu trabalhei. Eu não fui pesado a vocês. Trabalhei para sustentar eu e outros também. Sustentou outros também. Com essas mãos aqui. Eu ajudei. Então, o que é o ideal? O pastor seja um pastor de tempo integral. Que a igreja consiga dar um salário que ele consiga viver dedicado ao ministério. Isso é o melhor para nós. A igreja, como toda, a igreja cresce saudável. Mas se a igreja não consegue, o pastor trabalha sem muita renda. E Paulo não era pesado. E aí ele encontra aqueles pregadores que cobram para pregar. De graça, recebe de graça se dá. De graça se dá. Então, entendendo que o pastor era como se fosse o sacerdote, os levitas que não trabalhavam, né? Eles tinham a porção dos sacrifícios que vinham ali, né? Que é uma parcela do dízimo que vai para o salário do pastor. Justo, isso é correto, é bíblico. Nada de errado nisso. O problema são salários exorbitantes. 20 salários, pelo amor de Deus, precisa disso.